Entre as órbitas de Marte e o distante Júpiter, existem centenas de milhares de corpos rochosos que juntos formam o que conhecemos como cinturão de asteroides. Muitos sistemas solares como o nosso devem conter cinturões como esse, que em filmes de ficção científica normalmente são apresentados como rochas que não permitiriam a mínima locomoção para qualquer astronauta. Pode ser assim em outros sistemas, mas no nosso, os corpos rochosos estão bem distantes uns dos outros e são responsáveis por criar um dos mistérios mais recentes e controversos de todos. O surgimento dos asteroides ainda é uma dúvida permanente para a ciência de modo geral. Assim como outros corpos celestes, existem muitas especulações a respeito de como esses nasceram. A teoria mais aceita sobre as rochas esparsas em nosso cinturão é que isso teria sido resultado de uma interferência gravitacional dos grandes planetas vizinhos, mas nada realmente definitivo. No vídeo de hoje veremos algumas outras teorias e o que isso significa para a história do próprio planeta Terra. Afinal, asteroides têm tido um grande impacto sobre a vida na Terra. Um acabou com os dinossauros, e outro pode ter dado origem à água, como dizem alguns especialistas. Asteroides não são ruins nem bons, mas trazem mudanças significativas para o nosso planeta. Porém, antes de conferir esse vídeo, é de extrema importância que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Ao fazer isso, você apoia o canal e nos motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. O espaço interplanetário está cheio de todo tipo de pedras grandes, cascalho, bolas de gelo, metal, poeira e fluxos de partículas carregadas. Tanto que em sua órbita ao redor do Sol, a 30 km por segundo, a Terra passa por centenas de toneladas de meteoros, a maioria deles muito pequenos para serem sequer notados. Embora sejam encontrados em todos os cantos, a maioria dos asteroides e cometas do Sistema Solar se concentram em 3 grandes estruturas: no cinturão de asteroides, no cinturão de Kuiper e na nuvem de Oort. A história dessas concentrações e dos objetos rochosos, metálicos e de gelo que eles contêm começou com a própria formação do Sistema Solar. Pelo menos essa é a tese defendida por diversos especialistas em volta do globo. Segundo o físico Otto Winter, da Faculdade de Engenharia da Universidade Estadual de São Paulo, os planetas se formaram a partir de um disco de gás e pequenos corpos, denominados planetesimais, com tamanho de centenas de metros a dezenas de quilômetros. Com o tempo, por meio de colisões entre si, esses corpos foram pouco a pouco crescendo em tamanho. Alguns deles chegaram a atingir massa 10 vezes superior à da Terra e se tornaram os núcleos dos planetas gigantes, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Ao atingirem esse estágio, gravitacionalmente eles sugaram enormes quantidades de gás, se transformando nos planetas gigantes gasosos. O restante do gás foi então expulso do sistema pelo Sol. Só depois disso se deu início à formação dos planetas rochosos: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Esse evento teria acontecido por meio de colisões entre os objetos remanescentes, como os planetesimais e outros maiores chamados de embriões, que tinham massa similar à da Lua. Esses se localizavam, em sua maioria, no interior da órbita de Júpiter. Então, de acordo com essa teoria, os pequenos corpos que existem atualmente foram formados nos estágios iniciais do Sistema Solar. Desses, os que possuem maior parcela de componentes voláteis são aqueles que se formaram mais distantes do Sol. Assim, de um modo geral, os separamos em asteroides e cometas. Os asteroides se localizam em órbitas mais próximas da nossa estrela e são majoritariamente formados por componentes refratários como silicatos e metais. Os cometas têm órbitas mais distantes e são, em sua maioria, compostos de materiais voláteis, principalmente água na forma de gelo. Assim, a estrutura mais próxima de nós, o cinturão de asteroides, situada entre as órbitas de Marte e Júpiter, concentra o tipo de corpo que seu nome indica. Trata-se de uma zona grosseiramente plana que circunda o Sol e as órbitas dos planetas Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. É a principal estrutura das 3 que citamos no início, com cerca de 600 mil objetos rochosos conhecidos, mas cuja massa total
é igual apenas a 5% da Lua, que, por sua vez, tem pouco mais de 1% da massa da Terra, apenas traçando um paralelo. Dessa forma, podemos dizer que a teoria mais aceita atualmente diz que os asteroides e cometas são remanescentes originais da nebulosa, também responsável pela formação do próprio Sistema Solar. Essa teoria existe pelo fato de suas composições mostrarem traços da evolução mais antiga do Sistema Solar. Com as futuras descobertas e aprendizado das localizações dos cinturões de asteroides em outros sistemas solares, será possível confirmar a teoria. Hoje acredita-se também que muitos deles se originaram principalmente da nuvem de Oort, que é uma imensa nebulosa de até 1 trilhão de corpos celestes, descoberta por Jean Oort no ano de 1950. O pesquisador encontrou a nuvem após realizar cálculos profundos. Acredita-se que essa nuvem tenha mais que a massa de Júpiter e possua uma órbita em torno do Sol, localizando-se muito além do planeta Plutão. Isto é atualmente especulativo, já que tais dados nunca foram totalmente comprovados até os dias de hoje. O que se sabe bem é que a grande maioria dos asteroides que conhecemos hoje se origina do chamado Cinturão Principal, localizado entre Marte e Júpiter, também conhecido como Cinturão de Asteroides. Na verdade, não podemos dizer que se originam de lá, mas que compõem esse espaço. Além disso, formando um anel que orbita o Sol, entre as concentrações de asteroides do Cinturão Principal, existem várias regiões vazias que são chamadas de falhas de Kirkwood. Nessas regiões, um objeto poderia ser acelerado devido ao grande campo gravitacional de Júpiter, que afeta fortemente os corpos celestes ali presentes. Por fim, a força gravitacional de Júpiter pode mandá-los a uma órbita diferente. Essa modificação na órbita do asteroide, provocado pelo campo gravitacional de Júpiter, pode tanto fazer o asteroide mergulhar para o planeta gigante, como lançá-lo no interior do Sistema Solar, onde este pode atravessar a órbita até chegar à Terra. A grande maioria dos especialistas sugere que o cinturão de asteroides já estava muito mais densamente povoado há bilhões de anos, mas a atração gravitacional de Júpiter teria lançado aproximadamente 99% de seu material antigo para outras partes do Sistema Solar ou além. Os astrônomos assumiram também que a gravidade de Júpiter evitava que o material no cinto se juntasse em planetas maiores. Neste novo esforço, os pesquisadores propõem uma explicação completamente diferente da origem do cinturão de asteroides, sugerindo que o cinto começou como um espaço vazio e posteriormente foi preenchido por material lançado dos planetas internos e externos. Os pesquisadores observam que os asteroides mais próximos dos planetas rochosos, chamados asteroides tipo S, tendem a concentrar silicatos semelhantes aos planetas internos. Em contraste, os asteroides no cinto mais próximo dos gigantes do gás, chamados os asteroides tipo C, tendem a conter mais carbono, tornando-os mais parecidos com os gigantes do gás. Isso os pesquisadores observam e sugerem que os asteroides realmente vieram dos planetas enquanto eles estavam se formando. O excesso de material foi essencialmente expulso no cinturão de asteroides, onde permanecem até hoje. Mas existe um ponto de dúvida nessa teoria. Se vários asteroides formam os planetas hoje existentes, não deveriam esses também, presentes no cinturão de asteroides, ter feito parte de um planeta? Para a surpresa de muitos, essa teoria existe, mas foi deixada de lado há muitos anos. De acordo com ela, teriam existido bilhões de anos no passado um planeta chamado Phaethon, que faria sua órbita entre os planetas Marte e Júpiter, mas que teria sido destruído devido a uma explosão interna, formando o cinturão de asteroides que conhecemos hoje. Considerando essa teoria, é importante lembrar que a massa total no cinturão de asteroides é apenas cerca de 4% da massa da Lua. Cerca de metade desse total está nos 4 asteroides mais massivos. Por isso, a ideia dos cientistas é a de que, mesmo que se todos os asteroides se juntassem para formar um único objeto, esse planeta seria muito pequeno, podendo ser considerado apenas como um planeta anão. O astrônomo e autor Tom Van Flandern afirmou que Phaethon explodiu através de um mecanismo interno. Em uma de suas pesquisas, ele lista possíveis razões para sua explosão.
uma reação nuclear de urânio em seu núcleo, ou através da absorção contínua de calor no planeta. Mas isso é apenas uma teoria antiga. Hoje, a hipótese de Phaethon foi substituída pelo modelo de acreação. A maioria dos astrônomos acredita que os asteroides no cinturão principal são remanescentes do disco protoplanetário que nunca formou um planeta, e que nesta região, a fusão de protoplanetas em um planeta foi impedida pelas perturbações gravitacionais de Júpiter durante a formação. Ou seja, tudo ainda não passa de um conjunto de hipóteses e teorias, e dessa forma, a formação do cinturão de asteroides se mantém como um enorme e enigmático mistério.